Rei do Universo, que eu sempre, quando eu digo o nome aqui, eu penso que é aquele Rei dos Reis, não é, é o quão formoso és. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, queridos. Graças te damos, meu Senhor, pela maravilha da salvação que nós só podemos entender por causa da maravilha da revelação. O Senhor, Senhor do universo, Rei do universo, nos escolheu exatamente para que louvemos a tua glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos agora continuamos com muitos irmãos fora, gente viajando até para o exterior. Alex não chegou ainda. Esse está para o interior. Tem gente para o exterior e para o interior. Mas nós vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, primeiro livro, capítulo 29, já no finalzinho do primeiro livro de Crônicas. Tem primeiro Crônicas, segundo Crônicas, o livro das Crônicas dos Reis, né? Israel. Então nós vamos abrir no capítulo 29 e ler do 10 até o 18. Eu já preguei nesse texto aqui há muito tempo atrás, mas foi uma pregação bem mais longa, com mais aspectos observados. Hoje não, menor, porque a gente quer falar sobre a honra de ser mordomos, apenas mordomos do rei, esse rei do universo que nós cantamos aqui. Então o rei Davi, um homem que era rei, disse o seguinte, segundo as crônicas aqui, 1 Crônicas 29, de 10 a 18. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade,
porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com a alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. A oração do homem vai mais adiante, inclui Salomão na oração dele. Então, qual é o contexto aqui? Davi diz que queria fazer uma casa para o Senhor, porque ele achava que não era certo ele ter palácio muito bem feito e o Senhor, como ele disse, morar numa tenda, que era o tabernáculo lá feito por Moisés. Então, olha o perigo do profeta dizer o que a pessoa quer ouvir. Ele foi a Natã. Natã disse, faz segundo o teu coração que o Senhor é contigo. Só que não era não. O Senhor apareceu a Natã e disse, volte, vai dizer para o rei que não é ele que vai fazer não, que a mão dele é suja de sangue. Quem vai fazer é o filho dele. Natã voltou para dizer para o rei que a confirmação dele para o rei estava errado. Sob pena de morte, inclusive, ele dizia isso para o rei. Mas o rei Davi acatou, pronto, então tá. Então vamos providenciar para o meu filho Salomão fazer o templo. E ele providenciou tudo. Já com tudo providenciado, ele faz essa oração aqui. É esse o contexto. Então, irmãos, como nós temos falado tanto aqui, as orações dos homens de Deus na Bíblia, como nós vemos nas Escrituras, todas elas têm em vista o louvor da glória de Deus. E não apenas a necessidade de quem está orando, como é ensinado e praticado largamente nas famosas reuniões de oração das igrejas, que eu sou totalmente contra. Sou favorável a ensinar como orar, que as pessoas têm que ser pessoas de oração e não de reunião de oração. Vocês sabem que eu vivo dizendo isso aqui. Reunião de oração é a enganação do povo. Eu insisto em que precisamos ter a visão dos homens de Deus, conforme Deus providenciou para que tenhamos aqui na Bíblia a visão que esses homens de Deus tinham de Deus. Ele nos ensina através desses homens aqui. Eu já disse para vocês, eu não quero saber da vida de Davi não, nem de Abraão, nem de Noé, nem de ninguém. Eu quero saber o que é que Deus me ensinou através desses homens. Mas eles mesmos não são melhores do que eu não. Nem eu melhor do que Fernandinho Beiramar e Companhia Limitada. Todos são criaturas de Deus e todos são pecadores. A diferença entre um e outro está na eleição, na graça de Deus, na missão que Deus deu. E só isso que a gente tem que saber. Então, irmãos, pelos seus ensinamentos nas Escrituras Sagradas, Deus nos ensina essas coisas. Eu cito de vez em quando para vocês aqui, em quase toda a pregação, Romanos 15:4. Que estas coisas foram escritas para o nosso ensino. É por isso que estão escritas aqui. É para o nosso ensino. Então, nesse caso, tratando sobre mordomia, como Davi, precisamos ter em mente o tempo todo que tudo pertence a Deus e tudo vem de Deus. Nós somos apenas administradores, inclusive da vida que Ele nos dá. 10 até o 13. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse:
Bendito és tu, Senhor Deus de nosso pai Israel, que é o mesmo Jacó, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Irmãos, quem está dizendo isso era o rei Davi, o rei, naquela oportunidade. E o homem se humilhando diante de Deus e reconhecendo diante de Deus que o poder de fato é de Deus e não dele. Que a riqueza, a glória, a honra é de Deus e não dele. Que conhecimento, irmãos, é isso que eu quero que a gente aprenda aqui. Que conhecimento, que submissão a Deus de um rei. Que graça de Deus em nos deixar ensinamentos tão preciosos sobre como devemos ser simples mordomos, administradores de tudo que é dele. Nós não somos nada, não temos, a nossa vida depende dele, tudo que temos é dele. É isso que o homem está ensinando aqui, para a gente aprender que Deus nos está ensinando através de um rei, não é através de qualquer um, não, através de um rei. Devemos ser mordomos das coisas que Ele nos confiou, segundo esse testemunho e ensinamento de Deus, através do rei Davi, que nos apresenta aqui 3 virtudes indispensáveis para sermos simples mordomos de Deus. O homem era um rei. Imagine nós que não somos nada. A primeira virtude é a fidelidade. Versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Meu Deus do céu. Então, neste versículo, irmãos, nós vemos que Davi nem de longe teve a intenção de se apropriar, digamos assim, ou de reter para si aquilo que pertence a Deus. O homem era rei, era tudo dele mesmo. Aquilo que pertence a Deus. Nem de longe o rei teve a intenção de usar o reino de Israel para a sua própria glória. Salomão fez isso, infelizmente. Durante o tempo em que ele esteve fora da perspectiva de Deus, e declara, ele mesmo declara isso no livro do pregador, como é o nome? Eclesiastes. Ele mesmo declara isso. Então, Davi nunca teve a intenção de, por ser o rei do grande Israel, tirar a glória de Deus e usar esse reino em favor próprio. Então nós temos isso aqui, Davi, o grande rei. Quem sou eu e quem é o meu povo? Ele sabia que a glória era exclusiva para Deus, de Deus. Quem sou eu e quem é o meu povo? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? O que temos recebido do Senhor, com base nisso, temos dado voluntariamente, consciente de que tudo que temos, recebemos dele antes. Quando eu dou alguma coisa, é porque eu tenho para dar. E se eu tenho para dar, eu recebi de alguma forma. Eu não crio nada, como Deus criou a partir do nada. Eu não crio, no máximo eu transformo. Ganho meu salário, ganho... Sim, mas por que eu ganho esse salário? Porque eu tenho emprego. Quem me deu esse emprego? Deus. Como foi? Eu passei num concurso. Sim, mas para passar num concurso eu estudei. Quem me deu a capacidade de estudar tudo? Deus. Se a gente é crente, vai saber que tudo vem de Deus. Então, como é que eu vou reter a glória de Deus? No momento que eu retenho aquilo como se fosse meu, eu estou retendo a glória de Deus, sou eu o dono disso. Que nada! O rei Davi sabia que mordomia não é uma questão de boa vontade, é questão de obediência, é questão de submissão, é questão de fidelidade. Há pouco tempo uma pessoa me falou
sobre perdão ou não perdão, coisa desse tipo. E eu disse para essa pessoa em dado momento, digo, meu querido, a questão não está em perdoar ou deixar de perdoar. A questão é obedecer ou não obedecer. Essa é a questão. Não é, mas eu não consigo perdoar. Sim, mas não é esse o problema. O problema está em você obedecer. Deus mandou você perdoar. Fim de papo. Deus mandou você amar sua esposa. Fim de papo. Não é questão de, mas pastor, eu não amo. Mas peraí, meu amigo. A questão não está em você amar ou não amar. A questão está em você obedecer. Foi Deus quem mandou amar. Mulher que não submete ao marido, eu não consigo me submeter ao meu marido, porque também ele não sei o que. Peraí. A questão não está em você se submeter ou não submeter. A questão está em você obedecer ou não obedecer. Então, irmão, nós temos que prestar atenção. O apóstolo Paulo também ensina isso em 1 Coríntios 4:2, quando ele estava lá fazendo a coleta para levar para Jerusalém. E ele diz isso aos irmãos em dado momento. O que se requer dos dispenseiros? O que é dispenseiro? A mesma coisa que mordomo. É o cara que guardava dispensa lá do rei ou da casa ou de quem quer que seja. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Não é seu o que você tem, em princípio é do Senhor. O bom despenseiro ou mordomo sabe exatamente o que pertence ao seu Senhor, tudo. Como Davi diz aqui, o rei diz aqui, tudo. E sabe como é que o Senhor desse tudo quer que seus bens sejam administrados. O rei Davi, repito, mesmo sendo um rei poderoso, tinha plena consciência de que ele era apenas um mordomo, apenas um administrador daquilo, e que precisava ser submisso e fiel ao seu Senhor. Pois é, isso está escrito aqui, irmãos, não é para engrandecimento de Davi, não, é para nosso ensino. Nós também temos que ser obedientes, nós também temos que ser mordomos, administradores fiéis de tudo aquilo que Deus nos dá, a começar pela vida. Primeira virtude, fidelidade. A segunda virtude apresentada por Davi, a sinceridade e voluntariedade. Versículo 17, primeira e segunda parte do versículo 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Ele sabia que Deus sabia como era o coração dele. Ele sabia que Deus sabia que ele deu com alegria aquilo. Irmãos, que coisa linda, irmãos. Sinceridade e voluntariedade. Ânimo em dar. Ânimo em servir espontaneamente, simplesmente como gratidão por tudo aquilo que Deus já nos deu. Como Deus é Senhor, é claro que Ele poderia até nos obrigar a dar. Ou vai, como foi o caso de Jonas. Eu não mandei você ir para Nínive, como é que você pega um navio para o outro lado? Você vai para Nínive, no bucho de um peixe se for, mas vai. Deus é Deus. Só que não é assim que Deus requer de nós e nos ensina. Não é assim. Ele quer que Ele tributemos sobre tudo que Ele nos dá, sobre tudo que recebemos, mas que o façamos com amor, com sinceridade, com voluntariedade, em gratidão, reconhecendo e fazendo tudo isso como forma de adoração ao nosso Deus, que nos dá todas as coisas que são dele. Boa vontade, irmãos, sinceridade, voluntariedade, sabendo que Deus prova os corações, como o homem disse aqui. Eu sei, Senhor, eu estou te dando de coração, e Deus sabia disso. A terceira virtude é a alegria em fazer isso. O versículo 17, a última parte, ele diz assim, quando ele diz na penúltima parte, eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Aí, olha o complemento.
acabo de ver com alegria que é o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Irmãos, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. A alegria de dar as coisas que Deus nos deu. Davi dá um testemunho de que o povo estava contribuindo com alegria. Mesmo sabendo que Deus já sabia, ele dá o testemunho de como o povo dava aquilo que havia recebido do Senhor, até pelo exemplo do rei. A primeira oferta para a construção do templo, quem fez foi o rei. Está lá escrito, ele tirou do tesouro próprio dele, pessoal, e deu. Eu vi um pastor fazer isso aqui em João Pessoa. Eu estava com ele. A igreja não tinha sede, não tinha nada, e tinha que comprar. Eu estava com ele. Quando ele viu o terreno que ele queria comprar e onde ia comprar, um terreno muito grande e tudo, eu estava com ele. E estava na igreja no dia que ele disse, temos que comprar, irmão, temos que fazer uma oferta voluntária a todo mundo. E a primeira oferta é a minha. Está aqui a chave do meu carro. Era um Civic, novinho, tinha chegado o Civic aqui e tal. Tá aqui, eu estava com ele no carro, está aqui a chave do meu carro. A primeira oferta é a minha. Pois a igreja correspondeu e compraram o terreno. Hoje é a maior igreja daqui de João Pessoa. Então, irmãos, nós temos que ver isso aqui, irmãos. Nós precisamos entender essas coisas. Deus já sabe. Mas Ele quer que a gente devolva com alegria aquilo que Ele nos deu, como oferta, naquele caso, para a construção do templo. É esse o contexto aqui. Davi conseguiu passar para o povo de Israel que o bom mordomo sente prazer ao perceber que o seu Senhor está alegre com a sua alegria em contribuir com aquilo que o Senhor mesmo lhe deu. Porque o Senhor está sendo honrado com a sua obediência, com a sua submissão, com a sua humildade. O próprio rei dizendo, Senhor, é tudo teu. Eu não posso nem dizer que nós estamos te dando, na verdade é tudo teu. E o povo está alegre, Senhor, em contribuir. Davi, certamente, irmãos, isso era a construção, lembra, eu falei para vocês, isso era para construir o templo. Por quê? Porque Davi viu que ele morava num palácio de cedro, de acácia, de não sei o quê, e o Senhor morava num tabernáculo. Obviamente, Davi, nessa história, ele sabia o que foi que aconteceu na construção do tabernáculo. Deus mandou Moisés pedir ao povo também ofertas para construir o tabernáculo. Quem tivesse madeira dava madeira, quem tivesse tecido dava tecido, quem tivesse joia dava joia, quem tivesse desse o que ele tinha. E o povo doou. E quando chegaram os artesãos, os camaradas capacitados a construir o templo, eles disseram para Moisés, olha, já temos mais do que o necessário para construir aqui. Diz ao povo que não precisa mais trazer não, que já está sobrando já. E Moisés teve que ordenar ao povo que deixasse de trazer donativos, que já havia donativos para fazer o tabernáculo na época. Meus irmãos, olha que coisa linda. Davi sabia disso. Davi sabia disso. Portanto, conhecedor dessa história lá do tabernáculo, é que toda essa oração de Davi era a expressão da sua alegria em ver o povo agora de novo contribuindo para a construção do templo com alegria. O rei sabia que Deus se agradava com aquela atitude do povo. O apóstolo Paulo também nos ensina isso acerca das ofertas voluntárias. De novo, no caso lá, das ofertas que ele colhia. Cada um contribua, está no nosso boletim, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Uma vez o diácono Carlinho trouxe um amigo dele aqui da Igreja Batista. E o cara foi lá me perguntar sobre dízimo. Como é o dízimo, como é para dar o dízimo, como é não sei o quê. Eu disse para o cara na hora, meu amigo, quando o cara está preocupado com isso é porque ele não quer dar. Ele disse para o cara na hora.
Quando você está preocupado se é para dar do bruto, se é do líquido, o que é que eu dou, é porque você não quer dar. Se você quisesse dar voluntariamente, liberalmente para o Senhor o que Ele lhe deu, você não ia estar muito preocupado com isso, não. Carlinhos estava presente e ouviu dizer isso para o cara. Então, meus filhos, o rei sabia que Deus se agradava disso. Esse é o ensino bíblico sobre mordomia. Não é necessariamente, mordomia não é necessariamente atrelada a recursos financeiros, não. É tudo. Nosso tempo, mordomia do tempo que Deus nos dá, já ensinei por menino lá dentro. Olha o tempo que você está gastando sem ler a Bíblia, sem orar, sem nada, em porcaria de smartphone. Hoje eu mandei para alguém aí, mandaram para mim, um padre dizendo no púlpito dele lá, que a maior arma que já foi inventada não é a bomba atômica. O padre lá dizendo, é o celular. Aí ele começou dizendo que o celular matou. Matou relógio, matou calculadora, matou, ele saiu dizendo, matou máquina fotográfica, rapaz, uma infinidade de coisas que o celular matou. Vamos dizendo, aí matou a unidade da família, matou o casamento. Eu digo, meu Deus, que padre sabido, que padre sabido. Obviamente que a gente sabe de tudo isso, né? E outra coisa, ele dizer isso não vai alterar em nada as pessoas que estão ouvindo e sabem que é verdade. Que coisa triste, irmãos. Então, meus filhos, olhem só, mordomia não está necessariamente atrelada a valores materiais, não. Não é isso, não. Não é isso, não. A primeira coisa que precisamos ter em mente, o fundamental, é que todas as coisas pertencem ao Senhor, e não só valores financeiros. Todas as coisas. Não estamos falando de mordomia, só mordomia, lá vem o pastor pedir dinheiro. Quem disse isso? Quem disse isso? Eu já disse para vocês várias vezes aqui, a gente passa ali, eu passo ali, todo dia eu passo, agora de novo que eu estou indo fazer hidroterapia e passo lá. Faz muito mais de 10 anos que a velhinha já era uma velhinha, chapelão na cabeça, porque ela é muito velhinha, curvada, com uma vassourazinha varrendo lá a calçada da igreja de Nossa Senhora, não sei das quantas. Olha a fidelidade, olha o amor que aquela velhinha faz aquilo, há décadas eu vejo aquilo ali. Eu não vejo isso na nossa igreja. Não estou cobrando nada de ninguém, não. Estou dizendo qual é o tempo que você dedica. Então, repare, é mordomia. Mordomia é do Senhor. Até a tal da igreja, a casa do Senhor. O que é que eu faço por essa casa? Eu já dou o dízimo, pastor. Sim, mas não é só disso que a gente está falando. Não é só disso que a gente está falando. Então, meus filhos, a gente precisa ver isso. A segunda coisa que a gente precisa lembrar, ter em mente, como consequência natural da primeira, não é? Tudo pertence ao Senhor. É que tudo que nós temos, e que nós é nosso, é meu, minha casa, meu carro, meu não sei o quê, minha poupança, minha conta, meus títulos, não sei, vem de Deus. Foi Ele quem nos deu, como o rei declara aqui para nos ensinar. Foi Ele quem nos deu, porque Ele também diz no Salmo 24:1, o Senhor é o dono de toda a terra e de tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. O mesmo salmista, ele sabia disso, Salmo 24:1. Portanto, nós mesmos somos propriedade dEle. Tudo que nós temos, foi Ele que nos deu. Até a vida, a começar da vida. A par disso, meus irmãos, concluindo, sabedores de que somos apenas mordomos do Rei, o real dono de todas as coisas, precisamos ser mordomos fiéis, humildes. O homem aqui era um rei, mesmo a gente sendo alguma coisa importante, gerente não sei de quê, juiz não sei de quê, doutor não sei de quê, preste atenção. Nós não podemos permitir que sequer nos passe pela cabeça querer usurpar a glória que pertence ao Senhor. Porque pela sua graça Ele nos concedeu ser apenas mordomos. Ele nos confiou a administração desses bens, seja o nosso conhecimento, títulos, cargos, bens, posses, o que for. Nós somos apenas mordomos, administradores dos seus bens. Sabedores de que somos apenas mordomos do Rei, o real dono de todas as coisas,
Precisamos desempenhar esse papel com sinceridade, com voluntariedade, não por constrangidos, mas espontaneamente, com o coração cheio de gratidão por tão grande honraria que o Senhor de todas as coisas nos concede de ser seus mordomos, administradores dos seus bens, sabedores de que somos mordomos do Rei. Irmãos, o real dono de todas as coisas, precisamos desempenhar esse papel com alegria. Já pensou o que é ser mordomo do Rei do Universo? Irmão, quem aqui não ficaria alegre em ser tipo embaixador do Brasil, ou secretário não sei de que do governador, é você quem chega lá, eu sou secretário do governador e tal. Quem não ficaria extremamente honrado com um negócio desse? Imagine o que é ser administrador do reino cósmico de Deus, na esfera onde nós estivermos. Onde eu estiver, tudo que estiver ao meu alcance, ou o que eu fizer, é do meu Senhor. Eu sou mordomo dele nessa história. Só mordomo. Mas que honra, meus irmãos, que honra. O simples fato de saber que o nosso Senhor é servido, que o nosso Senhor é honrado, que o nosso Senhor é glorificado, é louvado com a nossa obediência e reconhecimento de que Ele é Senhor de todas as coisas, inclusive Senhor de nós mesmos. Ele é o nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua igreja. Que cada um pense nas coisas que Deus nos tem confiado. A começar pela nossa casa. Eu falo nisso toda aula, irmãos, toda pregação, toda escola dominical. A começar pela nossa casa, nossa família. Como é que a gente tem administrado a nossa casa, a nossa família? Porque se a gente estiver administrando mal a nossa casa, a nossa família, não tem como isso não respingar e borrar toda a igreja, que nada mais é do que a reunião das nossas famílias. Que cada um pense no modo como estas coisas têm sido administradas. Que cada um seja achado mordomo fiel, que administra todas as coisas de Deus, a começar pela sua vida e a sua casa. Todas as coisas de Deus que Ele administrou, seus filhos, sua esposa, a esposa junto com o marido, os filhos. E a gente tem que fazer isso o tempo todo, tendo em mente que isso tudo a gente tem que fazer exclusivamente para a glória do meu Senhor. Se eu tenho uma família boa, se eu tenho alguma coisa tudo direitinho, não acha, a minha família, a glória é do Senhor, não é sua. Você não faz mais do que a sua obrigação, como Jesus disse aos seus discípulos. Você não faz mais do que a sua obrigação. Que cada um seja achado mordomo fiel, para a honra e glória do Senhor do universo, como cantamos aqui. Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Pois é, irmãos, Ele é o real proprietário de todas as coisas, inclusive e principalmente de nós mesmos, que Ele criou para louvar a sua glória. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a infusão desses conhecimentos maravilhosos, conhecimentos aqui. Davi não tem nada a ver com essa história aqui, não. Ele está aqui só como o pastor Antoninho, eu gosto de contar a história. Pois é, a história de Davi aqui, mas isso é só para o nosso ensinamento. Davi não é nada aqui na história, não. Como ele mesmo diz, tudo que eu tenho, Senhor, é teu. Eu estou dando sim, mas o Senhor já me deu antes, é teu. Então isso é só para ensinamento da gente, irmãos. Que Deus nos abençoe com esse conhecimento maravilhoso, a fim de que, em submissão ao Senhor das nossas vidas, realmente vivamos para louvor da sua glória. Amém.